Neste vídeo, vamos contar a história de 4 execuções de homens cujos crimes os levaram ao cadafalso em ordinati sansa devant Sosoroc Pan. No entanto, há uma história que muitas vezes permanece esquecida, um quinto caso que se perdeu no tempo, uma história sem registros fotográficos, sem filmagens, sem documentos públicos que possam testemunhar seu último momento. Não conseguimos encontrar nenhuma prova visual ou escrita que revele o que aconteceu com esse homem na sua execução. Agora, convido você a acompanhar toda a narrativa que envolve esse episódio oculto, reconstituindo os detalhes, as circunstâncias e as implicações que cercaram esse caso esquecido. Tudo começou na noite de 26 de agosto de 1944, quando um avião de ataque do tipo USB-24 foi abatido sobre o território alemão. Dele, 8 aviadores americanos conseguiram saltar de paraquedas antes que a aeronave se despedaçasse no ar. Rapidamente, eles foram capturados pelas forças alemãs e, sob escolta militar, foram conduzidos pela cidade de Rüsselsheim, uma pequena localidade alemã, rumo a um campo de prisioneiros de guerra. Durante o trajeto, eles não resistiram à prisão, comportando-se de forma pacífica e sem qualquer tentativa de fuga ou resistência. Porém, naquela época, a cidade de Rüsselsheim tinha sofrido uma série de ataques pesados por parte das forças aliadas. Muitas casas haviam sido destruídas, e inúmeros civis tinham perdido seus entes queridos ou suas próprias casas, ficando devastados emocionalmente e com o sentimento de ódio fervendo dentro de si. Com essa atmosfera carregada de tensão e dor, o clima na cidade era altamente inflamável. À medida que os prisioneiros americanos eram conduzidos pelas ruas de Rüsselsheim, uma multidão de civis se reuniu ao seu redor, inicialmente apenas com insultos, gritos de desaforo e expressões de raiva, mas esse sentimento logo se transformou em uma violência desenfreada. A multidão começou a arremessar pedras e tijolos, utilizando também ferramentas metálicas e paus de madeira, numa tentativa de ferir ou matar os prisioneiros. Os 8 americanos, já feridos e em número muito menor, não tiveram chance alguma de se defender contra a fúria popular. Em poucos minutos, 6 deles foram brutalmente assassinados na própria rua por aqueles que os atacavam. Os 2 restantes sobreviveram ao ataque, embora gravemente feridos, e conseguiram fornecer depoimentos detalhados sobre o que presenciaram naquele dia horrendo. Esses testemunhos se tornaram provas essenciais em uma investigação de crimes de guerra que viria a acontecer posteriormente. Após a rendição da Alemanha, em 1945, o Exército dos Estados Unidos iniciou uma investigação minuciosa sobre o episódio. Diversos moradores de Rüsselsheim foram interrogados, e ao final, 5 homens foram identificados como os principais responsáveis pelos atos de violência. Esses indivíduos foram acusados de terem iniciado e participado ativamente do ataque brutal contra os prisioneiros de guerra americanos. Os acusados eram Johannes Oper, Joseph Hartgen, Philipp Gutlich, Frederick West e Johannes Sippel. Importante destacar que esses homens não eram soldados ou membros das forças da SS, eram civis, homens da comunidade local, que decidiram agir movidos por um sentimento de raiva e ódio exacerbados. Todos eles foram presos e formalmente acusados de crimes de guerra sob a jurisdição do direito internacional. Seus casos foram levados a julgamento por um tribunal militar dos Estados Unidos, que buscava apurar toda a verdade e determinar responsabilidades. Durante o julgamento, foram apresentadas provas contundentes de que esses 5 homens participaram diretamente do ataque aos aviadores americanos. Em alguns casos, foi demonstrado que eles incentivaram outros civis a se juntarem à violência, alimentando o caos e a barbárie. Vários testemunhos, incluindo os relatos dos próprios sobreviventes, confirmaram a participação ativa e a cumplicidade dos acusados. Assim, o tribunal concluiu que eles eram culpados de crimes de guerra, especificamente por assassinato ilegal de prisioneiros de guerra, o que, sob as leis internacionais, constitui uma violação gravíssima. O veredicto foi unânime e firme. Todos os 5 homens foram considerados culpados.
Como consequência, receberam a sentença de morte por enforcamento, uma punição que deveria ser cumprida na prisão de Bruxelles, na data prevista para novembro daquele mesmo ano. No dia 10 de novembro de 1945, os 5 homens foram levados ao Cadafaxo, um após o outro, para suas execuções. Os procedimentos foram filmados por integrantes das forças militares americanas, com o objetivo de documentar historicamente o que ocorreu naquele dia. Essas imagens permanecem naquele período singular, marcado por acontecimentos que ficariam gravados na história. Eles eram, antes de tudo, pessoas comuns. Viviam suas vidas cotidianas, com seus sonhos, dificuldades e esperança, enquanto o mundo ao redor deles se transformava de uma maneira que parecia surreal. Essas pessoas, apesar de suas condições simples, eram testemunhas e protagonistas de momentos extraordinários, enfrentando desafios que poucos poderiam imaginar. Seus dias eram preenchidos com tarefas simples, mas que ganhavam um significado profundo diante da grandiosidade dos acontecimentos históricos que se desenrolavam ao seu redor. Assim, eles permaneciam fiéis à sua essência, mesmo enquanto viviam em tempos tão incomuns, demonstrando que, mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias, a humanidade se revela na sua simplicidade e resiliência.